Cientistas revelam descoberta chocante. Lua está enferrujando e os efeitos são aterradores. O alarme soou em todos os cantos do planeta. As telas se acenderam com a imagem inquietante da Lua, onde manchas escarlates começaram a se espalhar como uma doença. A cada hora, novidades mais aterradoras surgiam. Partículas de metal oxidado flutuavam em sua superfície. Especialistas afirmavam que uma corrosão lunar poderia desencadear catástrofes no sistema solar, mas ninguém estava preparado para o que estava por vir. Clara, uma jovem astrobióloga, observava tudo com uma mistura de ansiedade e determinação. Nos últimos anos, dedicou-se a estudar o ecossistema lunar, sonhando em descobrir formas de vida adaptadas ao ambiente hostil. Mas agora, o que ela via era um pesadelo. As imagens de sua tela estavam distorcidas, como se a Lua estivesse gritando por socorro. A corrosão não era apenas uma anomalia. Tinha um padrão familiar demais. Ela se lembrava do seu irmão. A sombra desse passado voltava a lhe atormentar. O experimento que deu errado, sua vida interrompida. O projeto em que ele estava envolvido fora uma das primeiras tentativas de exploração de recursos lunares. Algo destinado a enriquecer a vida na Terra, transformou-se em tragédia. Clara se lembrava das conversas sobre descobertas promissoras, que por trás escondiam segredos tenebrosos. Agora, a mesma sensação se instalava novamente. O que estava acontecendo na Lua poderia estar ligado ao que a levou a perder seu irmão. Enquanto novas informações surgiam sobre os acidentes bizarros na Terra, as falhas em satélites, a estranha detecção de radiação, um nó se formava em sua garganta. Clara não acreditava em coincidências, mas quem poderia estar por trás disso? E se fosse o governo? Um projeto militar secreto para explorar os recursos lunares. Um gato no escuro, pronto para atacar. Ela precisava descobrir a verdade. Sua vida, seus medos, sua dor, tudo a levava a isso. Então, em uma noite, ao analisar os dados, Clara recebeu uma mensagem anônima que gelou seu sangue. Cuidado, mais está em jogo do que imagina. O aviso a atingiu como um raio, fazendo-a saltar em sua cadeira. O que estava acontecendo? Ela estava prestes a desenterrar algo que deveria ter permanecido escondido. E a cada dia que passava, sentia a pressão aumentar. A Lua estava enferrujando, mas o destino da Terra também estava em jogo, com o relógio correndo. E a tempestade se aproximando. Clara decidiu que não poderia ficar parada. Mas o que fazer? Revelar a verdade? E se isso significasse abrir a porta para inimigos dentro da própria agência espacial? Ela tinha um adversário bem mais próximo do que imaginava. Agora, as sombras do passado não eram apenas lembranças, viraram uma ameaça real. O tempo estava se esgotando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ficou paralisada. A mensagem ainda ecoava em sua mente. Cuidado, mais está em jogo do que imagina. O medo fez seu coração disparar. O que ela teria descoberto que estava além do que pensava?
O peso da responsabilidade a esmagava como uma rocha. A noite era tranquila, mas Clara sentia que a calmaria era apenas uma fachada. A lua continuava a enferrujar, um espetáculo de horror que agora se refletia em sua janela. Ela precisava de respostas. Com as mãos tremendo, começou a escanear suas anotações sobre a corrosão lunar. Cada linha, um golpe de dor, um lembrete do que queria evitar. Então, algo prendeu sua atenção. Nos dados, um padrão se formava. As partículas de metal oxidado pareciam não ser aleatórias. Ao contrário, elas seguiam uma rota que se cruzava com as missões espaciais anteriores. As missões do seu irmão. O nó na garganta a sufocou, uma expressão do luto que nunca havia deixado seu ser. Não, isso não podia ser verdade. O que ele havia descoberto? O que estava escondido? O que realmente aconteceu naquele experimento? Calada, a dúvida a consumia. Mas antes que pudesse pensar mais, uma batida na porta a fez pular da cadeira. Quem poderia ser a essa hora? O batimento era pesado, insistente. Clara hesitou, mas a curiosidade e o medo a puxaram para a porta. Quando abriu, deparou-se com Alex, seu colega de trabalho. O rosto dele estava pálido, a expressão um misto de urgência e desespero. Clara, você precisa ver isso, ele ofegou, puxando-a para fora da sala. Ver o quê? Ela o seguia, o coração acelerado. Alex não tinha tempo para explicar. Puxou-a em direção ao telhado do prédio da agência. Lá, o céu noturno a recebeu com uma cena que paralisou a respiração. Uma franja de luz brilhante estava se expandindo no céu como um pulso de energia. Radiação? Murmurou Clara, sentindo o frio na espinha. Mas não era apenas isso. Havia algo mais. Algo que não fazia sentido. Com uma pressa frenética, Alex acionou um monitor portátil que carregava. Imagens de satélites estavam flutuando diante dela, capturadas em tempo real. Mas quando o sinal se estabilizou, um som digital distorcido a atingiu. As emissões explodiram, disse Alex, a voz embargada. E não são apenas partículas de metal. São dados interativos. Clara, isso é um sinal. O sinal de quê? Questionou, o desespero crescendo. Do que você está falando? Das comunicações do governo, Clara. Alguém está usando a Lua como um ponto de comunicação. Não é só corrosão, é algo maior. O chão parecia estar se movendo sob seus pés. Clara olhou para a tela novamente e viu um nome conhecido. Uma referência a uma antiga operação secreta. O Projeto Orion. Assim que o nome atravessou sua mente, uma memória distante veio à tona. Tudo o que tinha aprendido sobre a morte do irmão. Os relatórios ocultos. A queda de uma missão que deveria ter sido um sucesso. Ela murmurou, a mente girando. Alex, você não está sugerindo o quê? Eu estou dizendo que seu irmão pode ter descoberto algo que mudou tudo. Ele pode ter encontrado algo que pode estar associado a isso. A voz de Alex estava grave, mas Clara notou algo em sua expressão. Uma hesitação, como se ele estivesse segurando algo. O que mais você sabe, Alex? A intensidade na voz dela fez com que ele desviasse o olhar, o que a deixou ainda mais apreensiva. Eu não posso falar aqui, mas precisamos sair. Agora. Clara sentiu um calafrio subir pela espinha. Por quê? Porque há pessoas que não querem que essa informação chegue até você. Elas estão atentas. O que você e seu irmão descobriram não era para ser revelado. Nesse momento, um alarme soou à distância. A cidade parecia despertar ao redor deles. Os rostos das pessoas na rua estavam em pânico, todos olhando para o céu. Algo estava prestes a acontecer. O que era verdade? O que tinha sido escondido?
A lua estava enferrujando, mas o que Clara estava prestes a descobrir poderia ser ainda mais devastador. O passado de seu irmão, suas ações, suas consequências, tudo pegou fogo em sua mente e, de repente, Clara percebeu que toda sua vida estava prestes a mudar. O tempo estava se esgotando e ela precisava fazer uma escolha: seguir em frente e descobrir a verdade, mesmo que isso significasse abrir portas que jamais deveriam ser abertas. Clara estava paralisada e antes que pudesse processar as palavras de Alex, um estrondo ecoou pelo céu. Uma explosão de luz iluminou a noite e o chão tremeu sob seus pés. Todos no telhado olharam para cima, boquiabertos, enquanto uma sequência de flashes coloridos riscava o céu escuro, revelando uma forma imensa e indefinida, surgindo em meio à bruma distante. Meu Deus, o que é isso? Murmurei, quase sem fôlego. Alex não parecia ter respostas. O pânico dominou seu olhar. Precisamos ir agora. Ele puxou Clara pelo braço. Mas estava claro que ela ainda estava em choque. O evento magnífico e aterrador atraía os olhares e os gritos da multidão na rua abaixo. A lua, testemunha silenciosa, continuava sua transformação. Então, um outro flash e um som surdo gritou no ar. E foi nesse momento que as primeiras notícias começaram a correr por todos os meios de comunicação. Sou astronauta. Alerta, a lua está sendo atacada. Uma figura que Clara reconheceu de imediato. O apresentador que costumava acompanhar, um especialista em explorações lunares. Mas hoje, suas palavras estavam carregadas de pânico e emoção. Lançamentos foram abortados, as emissões demonstram. E sua voz se calou enquanto uma nova sequência de luzes explodia atrás dele. O pânico transformava a cena. Clara olhou para Alex, que parecia congelado, o rosto empalidecendo ainda mais. Ele sempre foi seu apoio, nas boas e más fases. Mas daquela vez era diferente. Clara tinha a sensação de que Alex não estava apenas preocupado com a situação. Algo nele havia mudado. Alex, o que está acontecendo? O que você sabe? Sua voz saiu mais alta do que esperava, mas o barulho ao redor fazia a urgência parecer ainda mais palpável. Ele hesitou, os olhos desviando. Clara, não podemos falar aqui. Seus olhos variávamos entre a batalha interna de alguém tenso e a descoberta aterrorizante que estava prestes a vir. Antes que ela pudesse insistir, uma segunda explosão sacudiu o céu. E então, tudo ficou em silêncio. A multidão em volta não se movia, hipnotizada pela dança de luzes. Mas Clara percebeu uma figura se aproximando, colocando-se à sua frente. Era um homem de terno escuro, expressão séria, um olhar que parecia conhecer segredos do passado que até mesmo Clara havia esquecido. Clara, ele começou com uma voz profunda e calma. Você precisa saber a verdade antes que tudo se perca. Quem é você? Ela sentiu um frio atravessar suas veias. Eu sou alguém que esteve próximo do seu irmão. Alguém que sabe o que realmente aconteceu naquele experimento. O chão sob seus pés parecia se desfazer. O homem era a chave para o que tinha perdido, uma conexão direta com seu irmão. O que aconteceu? O que você quer dizer? A expressão dele endureceu. A lua sendo consumida pela corrosão não é o maior problema. O maior problema é que seu irmão, ele não morreu acidentalmente. Ele descobriu algo que eles não queriam que fosse revelado. O coração de Clara disparou. Um nó se formou na garganta. Como você sabe disso? O que ele descobriu? Não podemos falar aqui, Clara. Estão escutando. Eles sempre estão. Você precisa vir comigo, agora. Era um convite à escuridão. E Clara hesitou.
Mas havia algo no olhar de Alex que fez seu estômago revirar. Ele não estava apenas assustado, ele estava culpado. O que ele sabia? A pressão da verdade era palpável, mais pesada do que nunca. Você está escondendo algo de mim, Alex. Sua voz saiu mais ríspida do que pretendia. Clara, não é o momento. Mas as palavras dele ecoavam em um vazio que a fazia sentir a traição na própria pele. Sem pensar, virou-se para o desconhecido. Se você tem informações, precisamos ir. Agora. Uma decisão, um instinto, mas também um grito de desespero. Enquanto o céu continuava a explodir em cores, Clara sentiu que todo seu entendimento sobre o mundo desmoronava. O que mais ele poderia revelar? E Alex, como ele se encaixava nisso? Tudo. O tempo estava se esgotando e a única certeza que ela tinha era que a verdade estava prestes a aflorar. E seus olhos nunca mais seriam os mesmos após isso. O que você vai fazer, Clara? A voz do homem atirou de seus pensamentos. A escolha estava nela agora. O céu, a lua, tudo estava se unindo em um único ponto, e o futuro nunca pareceu tão incerto. Clara estava paralisada, e antes que pudesse processar as palavras de Alex, um estrondo ecoou pelo céu. Uma explosão de luz iluminou a noite novamente, e o chão tremeu sob seus pés. Todos no telhado olharam para cima, boquiabertos enquanto mais flashes coloridos riscavam o céu escuro, revelando uma forma imensa e indefinida surgindo em meio à bruma. O que estava acontecendo? Meu Deus, o que é isso? Murmurei quase sem fôlego. Alex não parecia ter respostas. Um pânico dominou seu olhar enquanto ele puxava Clara para longe da borda do telhado. Mas a curiosidade a prendia ali. O evento magnífico e aterrador atraía os olhares e os gritos da multidão na rua abaixo. A lua, testemunha silenciosa, continuava sua transformação. Então, tudo mudou em um instante. Mais uma explosão. Clara observou a forma se delineando melhor no céu. Era enorme, opressiva, e no centro uma enorme luz branca começou a pulsar ritmadamente. E então, um som surdo como um trovão cortou o ar. Precisamos sair agora! A expressão de Alex estava distorcida entre o medo e a determinação. Clara, por favor! Ele puxou-a pela mão, mas Clara não se movia. Sentia que algo estava prestes a acontecer, algo colossal. Mas a visão dela foi novamente roubada pela figura de terno escuro, que se aproximou com uma urgência inquietante. Clara, você precisa saber a verdade agora. A voz dele era firme, mas havia um tremor subjacente. Clara sentiu um frio na espinha. O que eu vou dizer pode mudar tudo. O quê? O que você está falando? Clara não sabia se deveria confiar nele, mas havia uma urgência nos olhos dele. Uma necessidade. Seu irmão, ele não morreu acidentalmente. Ele estava trabalhando em algo que pode salvá-los. Mas isso também o tornou um alvo. Enquanto falava, um novo flash no céu iluminou a cena, e Clara viu o rosto do homem. Uma última vez. Era como se ele sufocasse, sob o peso das palavras que estava prestes a desferir. Espere. O que você quer dizer com alvo? Ela estava desesperada agora, suas perguntas ecoando no tumulto em torno. Isso tudo que está acontecendo, a corrosão lunar, a comunicação, eles estão tentando deter o que ele lançou. Seu irmão liberou algo no experimento, algo que vai além do que imaginamos. Eles não podem permitir que você descubra. Antes que pudesse reagir, a multidão ao redor começou a entrar em pânico. Clara viu um grupo se dispersar rapidamente enquanto gritos e murmúrios tomavam conta. Entre a agitação, um homem, visivelmente alterado, começou a gritar por ajuda. Eles vêm! Eles vêm! Seus olhos estavam arregalados, enquanto apontava para o céu.
Clara virou-se para olhar novamente para o céu. O que antes era uma luz pulsante agora se tornava um feixe de energia pura, um fluxo que parecia conectar a lua com outra dimensão. E a verdade se instalou em seu coração. Alex, o que está acontecendo? Ela percebeu que havia uma conexão entre o que o homem de terno dizia e o momento catastrófico que presenciava. Clara, agora não é hora. Você precisa confiar em mim. A urgência na voz de Alex a atingiu, mas havia algo na forma dele, uma hesitação que a fez duvidar. E então, de repente, a luz começou a se expandir, absorvendo tudo ao redor, e em um instante ela viu, não apenas a lua, mas rostos conhecidos surgindo, imagens de memórias que não se apagaram, seu irmão sorrindo, cercado por equipamentos, sussurrando segredos de ciências que ela nunca entenderia. E então, a percepção devastadora. Alex estava conectado a tudo isso. Ele não era apenas um colega. Havia uma ligação mais profunda, algo que Clara nunca soube. Alex, o que você sabe que não me contou? Sua voz era um grito, uma súplica. Ele estava perto dela, mas a sombra que pairava sobre ele agora parecia mais sombria do que antes. Clara, você não pode entender. Isso não é só sobre você e seu irmão. É maior. É sobre o que eles farão com isso. O que eles farão com você. E no exato momento em que ele falava, o céu explodiu em um clarão tão intenso que fez todos os lábios se calarem. Uma onda de energia os atingiu, lançando Clara para trás e fazendo Alex desaparecer em um instante. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés, os últimos gritos da multidão ecoando na mente. O silêncio tomou conta. Clara estava deitada no chão, o coração disparado. Mas onde estava Alex? Onde estava tudo? E o que realmente havia em jogo? Teria ela perdido a única pessoa que poderia responder às perguntas mais profundas? A lua, agora cheia de manchas escarlates, parecia assistir a tudo, como se estivesse esperando para se revelar. Clara sabia que nada seria como antes, e que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava a apenas um passo de ser descoberta. O vazio se expandia dentro dela, um abismo de incertezas que só poderia ser preenchido com respostas. E o que mais ela poderia descobrir sobre o legado de seu irmão? Clara estava deitada no chão, paralisada. O chão tremia sob ela e o brilho intenso parecia queimar seu olhar. Onde estava Alex? Onde estavam todos? O caos havia se instalado na cidade, mas seus pensamentos estavam em uma única direção: a verdade. A explosão de luz no céu pulsava com uma energia estranha, como se estivesse chamando, como se soubesse algo que Clara ainda não compreendia. E então, um grito atravessou o ar. Estão chegando! Eles estão vindo! A voz alta e desesperada fez Clara se levantar rapidamente, olhando em volta em busca do dono daquele grito. O homem de terno escuro que havia falado com ela estava agora correndo para a borda do telhado, olhando fixamente para o céu. Precisamos ir! Agora! O pânico em seu rosto transformou-se em terror real, conforme a luz pulsante começava a emitir um som ensurdecedor, como um rugido, vibrando no peito de todos os presentes. Clara sentiu um calafrio, mas a curiosidad a puchaba. ¿Qué está acontecendo? Ella se apresó en dirección al hombre. Son ellos. Ellos están viendo buscar lo que pertenece a ellos. Él estaba perto del desespero. Clara podía ver que él no estaba apenas nervoso. Él parecía estar con miedo de algo que no podía revelar. ¿Quién son ellos? Por favor. Você precisa me dizer. Clara aperfeçou a voz, determinada, mas o hombre apenas sacudió a cabeza,
como si estuviese en un conflicto interno. Nesse momento, una rayada de vento pasó, trazendo el son de gritos y sirenas. A multidão abaixo estava em pânico, e Clara viu as pessoas correndo, deslizando em direção à segurança de prédios e carros. O som de um motor ecoou no ar pesado, um rugido intenso que se aproximava rapidamente. Um helicóptero apareceu, cortando o céu acima deles, suas lâminas fazendo um barulho aterrador. Clara, temos que sair. Não podemos ficar aqui. Alex finalmente surgiu na cena novamente, mas o susto em seu olhar a fez hesitar. Ele estava diferente. Havia algo em sua expressão, um desespero que Clara não havia visto antes. Alex, você sabia de tudo isso. Clara sentiu como se uma parede tivesse se levantado entre eles. Você estava envolvido. Não estava. Não é assim que as coisas funcionam. Ele respondeu, nervoso. Você não faz ideia do que está em jogo. Mas antes que ele pudesse explicar, uma luz intensa deslizou do céu, banhando o telhado em uma luminosidade que fez Clara cerrar os olhos. E então a verdade a atingiu como um soco no estômago. A luz começou a se condensar, formando uma figura que parecia humanoide, mas com uma aura alienígena. Clara não podia acreditar no que via. Alex, o que é isso? Mas antes que ele pudesse responder, a figura se aproximou, como se analisasse a situação. Algo no ar mudava, uma eletricidade palpável, e Clara começou a sentir um pressentimento terrível. O rosto de Alex estava em pânico. Saia daqui. Eles vêm por você. As palavras dele soaram como um alerta de emergência, enquanto a figura agora se firmava a poucos passos deles. E então, em um movimento rápido, tudo tomou um rumo inesperado. Clara sentiu um puxão intenso, como se uma força invisível a atraísse. Num instante que parecia uma eternidade, ela viu a figura afastar-se, e em segundo a luz se desfez em uma explosão de energia, cortando cada linha do espaço e tempo ao seu redor. Clara foi jogada para trás, enquanto o mundo parecia girar. Quando a poeira assentou e ela se levantou, o céu estava calmo, quase surreal. Ao seu redor não havia mais Alex ou o homem de terno escuro. Tudo desaparecera. O que restou foi um vazio desolador. A única coisa que ela percebeu foi a mancha escarlate na lua, agora mais brilhante do que nunca, pulsando em um ritmo que combinava com o seu próprio coração acelerado. Algo havia mudado. Havia revelações que Clara não poderia imaginar. Segredos que agora pareciam lançá-la em um abismo. O que aconteceu? A pergunta ecoou em sua mente enquanto ela olhava para a lua, nau vibrante, como se soubesse que tudo o que acreditava estava prestes a ser transformado. A verdade a aguardava, e por um momento, Clara se sentiu completamente sozinha. O que mais estava escondido? E o que realmente aconteceu com seu irmão? O tempo ainda corria, mas agora ela não sabia se deveria correr ou enfrentar o inexplorado. O silêncio era ensurdecedor, e na escuridão algo mais aguardava, pronto para se revelar. Clara estava de pé, olhando para a lua pulsante, o peso do não saber esmagando seu peito. A energia girava ao seu redor, como se as respostas que buscava estivessem a um passo, mas, ao mesmo tempo, tão distantes. Ela sentia o caos ao seu redor, as pessoas correndo, gritando, mas seu olhar estava fixo na mancha escarlate, quase hipnotizante. O que mais poderia acontecer? O que mais ela precisaria enfrentar nesse labirinto de segredos? A resposta veio de forma abrupta e arrebatadora. A energia no céu parecía quase viva. En un movimiento explosivo, algo irrompeu das sombras. Una figura de contornos indistintos. Clara piscó,
tentando compreender o que dia. Era como se a própria lua estivesse se manifestando. As cores vibrantes entrelazaban-se en un ballet de luz y trevas, y então, como se atendesse a un chamado, a figura se moldou en una forma reconhecible. Alex, o apelo saiu como um sussurro desesperado, mas a voz dele não estava mais longe. Em vez disso, ele estava ali, ao seu lado, mas não era o Alex que ela conhecia. Algo em seu olhar estava distorcido, sombrio. O que aconteceu com você? A confusão a envolveu. Então, o homem de terno escuro, que antes parecia uma fonte de informação, surgiu de novo. Ele olhava para Alex com um brilho ácido nos olhos, uma mistura de medo e raiva. Você está com ele? Clara, cuidado! Ele não é quem você pensa que é. O coração de Clara disparou. O que ele estava dizendo? Alex a encarou, mas seu olhar estava distante, como se estivesse perdido em outro mundo. Clara, por favor, não ouça ele. É uma armadilha. A urgência em sua voz a fez hesitar, mas a dúvida começou a corroer sua confiança. Armado com o... Ué? Clara nem sabia mais em quem confiar. As peças do quebra-cabeça pareciam não se encaixar. Você está mudado, Alex. O que você esconde de mim? E então, a verdade irrompeu como uma tempestade. A energia ao redor explodiu em um brilho ofuscante. E Clara viu flashes de memórias. Não só as dela, mas de Alex. Ele estava envolvido em algo sinistro. Uma conexão com aquelas emanações de luz. Com tudo o que estava acontecendo. Clara, eu nunca quis que você se envolvesse nisso. Eu tenho que... Ele hesitou. Mas antes que pudesse terminar, um pulso devastador se espalhou pelo céu. A figura contorcida projetou uma sombra sobre eles, como se estivesse absorvendo tudo ao redor. Clara, agora paralisada pelo terror, não podia acreditar que Alex não era mais quem parecia ser. E do nada, um portal se abriu no céu, sugando as luzes e a energia em direção a um vácuo desconhecido. Clara, a voz de Alex ecoou, mas soava diferente, quase um sussurro desesperado, enquanto ele se inclinava para a luz. Não, não entre, eles não são salvadores, eles são algo muito pior. Antes que pudesse responder, algo a puxou. O espaço ao seu redor começou a se desvanecer. A única coisa que conseguiu ver era o rosto de Alex, contorcido entre a dor e o desespero, como se soubesse que algo horrível estava prestes a acontecer. Clara, eu não posso deixar você ir. Naquele momento, tudo desmoronou. Os céus se abriram, engolindo tudo em um brilho intenso e devastador. Clara sentiu um vazio se aproximar, um abismo que a puxava para longe. E antes que pudesse processar tudo o que havia acontecido, uma sensação de desespero e fracasso inundou seu ser. Uma revelação terrível. Alex havia se colocado em perigo por causa de uma escolha trágica. E talvez seu irmão fosse apenas o começo de uma longa linha de traumas que estavam prestes a se repetir. Então, como um eco além do invisível, uma nova voz se fez ouvir, surgindo das sombras que cercavam a cena. Vocês não deveriam estar aqui. O legado do seu irmão não é apenas um fardo, mas também uma chave. E é tempo de decidir o que querem fazer com isso. A luz pulsante recuou, e Clara viu novamente o homem de terno. Ele agora parecia mais ameaçador. Cada movimento carregando uma intensidade fria. O que você esconde? Clara perguntou, sentindo cada sílaba encher-se de desespero. E no olhar do homem, ela viu. A verdadeira natureza de tudo estava prestes a ser revelada. E o custo disso seria mais alto do que ela jamais poderia imaginar.
O silêncio virou um grito dentro dela, e a dúvida transformou-se em inevitabilidade. O futuro pendia na balança, e a única certeza era que Clara estava prestes a cruzar uma linha que não tinha volta. Clara estava ali, presa entre a verdade e a escuridão, quando o homem de terno escuro chamou sua atenção novamente. O que ele estava prestes a dizer parecia crucial. O legado do seu irmão não é apenas um fardo, mas também uma chave. E é tempo de decidir o que querem fazer com isso. Mas, antes que pudesse explicar, uma onda de energia percorreu o céu, criando um espetáculo de luz tão intenso que quase a cegou. Clara, a voz de Alex gritou, mas seu tom estava mais desesperado que antes. Cuidado! O olhar dele, antes intenso, agora parecia cheio de pavor. Com um movimento rápido, ele a puxou para longe, mas a luz pulsante continuava a vibrar ao redor deles. Clara sentiu uma força invisível crescendo, como se algo se aproximase, algo que parecía ameaçador. De repente, a figura humanoide, que antes flutuaba distante, agora estaba diante deles, como un espello sombriamente distorcido da realidad. Clara estremeció en cuanto a criatura examinábaos, seus olhos pareciendo consumir a energía ao redor. Você não deveria estar aqui, Clara, sussurrou a criatura, e sua voz soou como uma mistura de ecos de várias vozes. Você não sabe o que desencadeou. Desencadeou? Clara repetiu, confusa. Desencadeou o quê? O terror estava crescendo, como um remoinho dentro dela. Os portais foram abertos, dissera a criatura. E agora a verdade que você busca irá se desvelar. Ela levantou a mão, fazendo a luz ao redor girar e mudar. Clara sentiu um nó na garganta, enquanto flashes de imagens passavam diante de seus olhos. Seu irmão em um laboratório, conversando com homens internos. Alex, não uma pessoa, mas uma sombra, observando tudo às espreitas. E em um instante, ela percebeu que algo estava errado. Muito errado. Alex! Ela gritou. Mas ele estava imóvel, seu olhar fixo na figura diante delas, como se estivesse em um transe. Então a boca da criatura abriu e uma explosão de som reverberou pela cidade. A escolha foi feita, e você é a porta que pode fechar tudo. Nesse momento, Clara viu um flash no céu, um brilho que a desorientou. Ela precisou se agarrar à borda do telhado. E em meio a essa confusão, algo se desfez. Alex não era mais apenas Alex. A expressão dele se transformou. Seu olhar tornou-se mais escuro. Eu sabia que viria. Murmurei agora, quase como se falasse para si mesmo. Você sempre foi uma vulnerabilidade, Clara, ele disse, a voz soando como um eco distante. Eu estou aqui para proteger, mas tenho outra missão. Aquilo a atingiu como um soco. O que ele estava dizendo? Proteger? Mas de quê? Proteger de quem? O pânico começou a dominar os pensamentos dela. Do que você está falando? Então a luz da criatura subiu em intensidade, e quando ela olhou para Alex, uma lembrança a atingiu como uma tempestade. Você estava lá com meu irmão. Cada palavra que saiu de seus lábios estava carregada de dor. Você estava com ele, não estava. Clara, não é isso. Os olhos dela mostraram confiança, mas as suas palavras arrastavam-se. A criatura sorriu. E em um movimento brusco, a luz parecia girar em torno de Alex, transformando o ambiente e revelando um cenário que arrasou a mente de Clara. Ela viu enquanto o mundo ao seu redor mudava. Um labirinto de mentiras, segredos e, finalmente, a verdadeira natureza de Alex se desvelava. Ele é um deles, Clara. A criatura gritou, e Clara ficou paralisada. Um deles. Envie-os que tem aqui. Seu irmão deu início a tudo. Ele era um mensageiro. Olhos arregalados. Clara sentiu a adrenalina correr. Como você pode?
Ela mal conseguia organizar seus pensamentos. Um nó formou-se na sua garganta. A verdade estava se aglomerando, prendendo-a em um turbilhão de emoções. E então, tudo ao redor deles explodiu em um clamor ensurdecedor. Uma força colossal lançou Clara para trás. E quando ela finalmente se levantou, tudo estava em silêncio novamente, exceto por um sussurro que ecoava na sua mente. No final, Clara, você pode ser a chave para o fim de tudo, ou o início de uma nova era. Toda a atmosfera parecia mudar. O que ela acreditava? Saber desmoronava diante dela, cada peça do quebra-cabeça se transformando em um novo enigma. A luz da lua, que antes parecia um farol de esperança, agora parecia uma advertência, um convite ao abismo. A escolha estava diante dela, mas a confiança estava cada vez mais esquiva. O que ela faria agora? As respostas estavam mais próximas do que ela pensava, mas a incerteza a cercava a cada momento. O destino de Alex, o legado do seu irmão, e a verdade que poderia salvar ou condenar tudo. Clara sabia que o tempo estava se esgotando e a batalha estava apenas começando. Clara estava lá, sentindo a tensão cortar o ar. A figura humanoide à sua frente e a luz pulsante ao redor faziam seu coração acelerar. 1000 pensamentos corriam pela sua mente, mas a urgência da situação tornava tudo confuso. O homem de terno escuro estava ali, e as palavras ecoavam. Você não deveria estar aqui. O que isso significava? O que estava prestes a acontecer? E então a atmosfera mudou. Uma onda de energia correu pelo espaço, como se o ar tivesse se tornado pesado. Clara olhou para Alex, que ainda estava em transe. Um frio na barriga a invadiu. O que estava acontecendo com ele? Foi quando a criatura, com sua voz angustiante, começou a se manifestar de novo. Seu irmão quebrou o véu entre os mundos, e você verá o que está acontecendo. As vozes ecoavam, cheias de significado. De repente, tudo ao seu redor começou a mudar. Clara viu rostos familiares surgindo no céu, como sombras fugazes de memórias perdidas. Mas havia algo terrível nos rostos, uma tristeza profunda, como se ela estivesse sendo observada por pessoas que a conheciam, que tinham algo a dizer, mas não podiam. Clara, a voz de Alex cortou a confusão, mas era diferente, mais intensa, saturada de um desespero palpável. Saia, agora, eles querem você. Mas antes que pudesse reagir, uma luz ofuscante desceu do céu, ofuscando tudo à sua volta. Clara sentiu como se seu corpo estivesse sendo puxado, fisicamente forçada a olhar. Alguma coisa que ela nunca quis ver estava prestes a ser revelada. E então, um grito estridente cortou o ar, mais alto que qualquer outro som. A verdade por trás de tudo está aqui. O homem de terno estava agora em frente a Clara. Seu olhar fixo na criatura. A tensão era palpável. A criatura começou a formar um vórtice de luz, e Clara sentiu um puxão em sua alma. Você precisa entender o que está em jogo. As palavras ressoaram como um canto ancestral, e nesse instante, as sombras nos rostos se tornaram mais nítidas. Clara viu seu irmão sorrindo, e depois, de repente, uma cena grotesca se desdobrou. Ele estava em um laboratório, cercado por sombras, mas não era sozinho. Alex estava lá, seu olhar distante. E o que mais a assustava, ele parecia estar controlando a situação. Não, não pode ser. Um grito involuntário escapou de seus lábios. Clara finalmente entendeu. Alex não era o marido amável que ela pensava. Ele tinha uma conexão profunda com tudo, e essa conexão não ameaçava. Clara, eu sou um enviado. Alex finalmente confessou, e a revelação atingiu Clara como um soco. Eu sempre fui, e seu irmão sabia disso. Ele estava à frente do plano,
Ele decide a tua escolha, sempre. O chão parecia desmoronar sob seus pés. Cada dúvida agora se materializava em uma verdade brutal. O homem de terno olhou para Alex, e um novo brilho de confiança se formou em seus olhos. Você não pode esconder mais, Alex. O tempo de escolher está acabado. Alex hesitou. Eu só queria proteger você, Clara. Mas eu não sabia que seria assim. Não sabia que te envolveriam. As sombras no céu mudaram. Um eco de risos. E a criatura emanou uma aura de poder. Seu olhar fixo em Clara. Você tem uma decisão. Fazer. Abrir ou fechar os portais. Sua voz era um lamento. Ela se sentiu em conflito entre a dor do que ouvira e a força de seu amor por Alex. E se eu decidir? O que acontecerá se eu abrir esses portais? Clara perguntou, a voz embargada. Se você abrir, poderá perder tudo. Até mesmo a verdade de si mesma. Foi a resposta brutal. Mas se você fechar, as consequências serão piores do que você pode imaginar. Clara sentiu tudo desmoronar. Ela estava entre mundos, entre a verdade e a traição. O que mais estava escondido? O olhar de Alex era de um homem em pedaços, e ela não sabia mais em quem confiar. O céu rugiu em resposta. A luz pulsante começou a se intensificar, enquanto as vozes dissonantes pareciam sussurrar segredos que ela não queria ouvir. E enquanto a decisão pairava no ar, o que era verdade parecia se distorcer. Nesse instante, apenas uma certeza surgiu em sua mente. Tudo estava prestes a mudar. Clara respirou fundo. O peso nas costelas a imobilizava, mas a determinação começou a crescer. Mesmo que estivesse rodeada de mentiras, uma centelha de esperança reluzia diante dela. Vou decidir o meu caminho. Ela proclamou, enfrentando a energia em torno dela. E não importa o que aconteça, é minha escolha e a verdade será revelada. E assim, com o som ensurdecedor do céu, Clara levantou a mão, pronta para encarar o desconhecido. O destino estava prestes a ser selado, e as consequências, bem, eram um mistério que a desafiava a cada batida de seu coração acelerado. Clara estava lá, sentindo a tensão cortar o ar. A figura humanoide à sua frente e a luz pulsante ao redor faziam seu coração acelerar. 1000 pensamentos corriam pela sua mente, mas a urgência da situação tornava tudo confuso. O homem de terno escuro estava ali, e as palavras ecoavam. Você não deveria estar aqui. O que isso significava? O que estava prestes a acontecer? E então, a atmosfera mudou. Uma onda de energia correu pelo espaço, como se o ar tivesse se tornado pesado. Clara olhou para Alex, que ainda estava em transe. Um frio na barriga a invadiu. O que estava acontecendo com ele? Foi quando a criatura, com sua voz angustiante, começou a se manifestar de novo. Seu irmão quebrou o véu entre os mundos, e você verá o que está acontecendo. As vozes ecoavam, cheias de significado. De repente, tudo ao seu redor começou a mudar. Clara viu rostos familiares surgindo no céu, como sombras fugazes de memórias perdidas. Mas havia algo terrível nos rostos, uma tristeza profunda, como se ela estivesse sendo observada por pessoas que a conheciam, que tinham algo a dizer, mas não podiam. Clara, a voz de Alex, cortou a confusão, mas era diferente, mais intensa, saturada de um desespero palpável. Saia, agora! Eles querem você! Mas antes que pudesse reagir, uma luz ofuscante desceu do céu, ofuscando tudo à sua volta. Clara sentiu como se seu corpo estivesse sendo puxado, fisicamente forçada a olhar. Alguma coisa que ela nunca quis ver estava prestes a ser revelada. E então um grito estridente cortou o ar, mais alto que qualquer outro som. A verdade por trás de tudo está aqui. O homem de terno estava agora em frente a Clara, seu olhar fixo na criatura.
A tensão era palpável. A criatura começou a formar um vórtice de luz e Clara sentiu um puxão em sua alma. Você precisa entender o que está em jogo. As palavras ressoaram como um canto ancestral. E nesse instante, as sombras nos rostos se tornaram mais nítidas. Clara viu seu irmão sorrindo. E depois, de repente, uma cena grotesca se desdobrou. Ele estava em um laboratório, cercado por sombras, mas não era sozinho. Alex estava lá, seu olhar distante. E o que mais a assustava, ele parecia estar controlando a situação. Não, não pode ser. Um grito involuntário escapou de seus lábios. Clara finalmente entendeu. Alex não era o marido amável que ela pensava. Ele tinha uma conexão profunda com tudo, e essa conexão a ameaçava. Clara, eu sou um enviado. Alex finalmente confessou, e a revelação atingiu Clara como um soco. Eu sempre fui, e seu irmão sabia disso. Ele estava à frente do plano. Ele decide a sua escolha. Sempre. O chão parecia desmoronar sob seus pés. Cada dúvida agora se materializava em uma verdade brutal. O homem de terno olhou para Alex, e um novo brilho de confiança se formou em seus olhos. Você não pode esconder mais, Alex. O tempo de escolher está acabado. Alex hesitou. Eu só queria proteger você, Clara. Mas eu não sabia que seria assim. Não sabia que te envolveriam. As sombras no céu mudaram, um eco de risos. E a criatura emanou uma aura de poder, seu olhar fixo em Clara. Você tem uma decisão a fazer: abrir ou fechar os portais. Sua voz era um lamento. Ela se sentiu em conflito entre a dor do que ouvira e a força de seu amor por Alex. E se eu decidir, o que acontecerá se eu abrir esses portais? Clara perguntou, a voz embargada. Se você abrir, poderá perder tudo, até mesmo a verdade de si mesma. Foi a resposta brutal. Mas, se você fechar, as consequências serão piores do que você pode imaginar. Clara sentiu tudo desmoronar. Ela estava entre mundos, entre a verdade e a traição. O olhar de Alex era de um homem em pedaços, e ela não sabia mais em quem confiar. Então, no calor daquela tensão, a estrutura ao redor começou a tremular. Algo se manifestou em meio à luz pulsante, um ser colossal com um brilho dourado que rompeu do vórtice. Um grito ecoou pelo espaço, um som que fez Clara e Alex recuarem. Era como se o próprio universo estivesse rugindo. Não, eles estão chegando, a criatura gritou, os olhos arregalados com terror. Este não era o plano. Eles não devem vir agora. E então, como num passe de mágica, Clara viu. A criatura começou a se desmanchar em luz, e as memórias de seu irmão foram sugadas por aquele vórtice maciço. A lembrança de seu sorriso se misturou ao caos enquanto a figura colapsava. O tempo parecia parar. Ele nunca deveria ter deixado você entrar nesse jogo. A criatura terminou, deixando Clara boquiaberta, enquanto algo se fechava em torno dela. O olhar de Alex se intensificou, um brilho de incerteza, como se ele tivesse perdido o controle. Clara, não volte agora. O desespero em sua voz gerou um eco que ressoou em seu peito. A luz começou a se desvanecer, mas antes que tudo fosse engolido, Clara gritou. O que você está escondendo, Alex? É você que está atrás disso. Você usou meu irmão. E naquele instante, Alex hesitou. Algo se movia em sua face, um flash de culpabilidade. A luz finalizou em um golpe ensurdecedor, fazendo Clara escorregar para o chão, completamente aturdida. E, quando se levantou, tudo o que conhecia estava mudado. Alex não era apenas um aliado, ele era parte de algo muito maior, uma presença obstrusa em sua vida, algo que documentava cada movimento dela.
Clara olhou para ele, um mar de emoções. O que mais você esconde? O que aconteceu de verdade? Só então, a verdade caiu como um raio. Se seu irmão estava também nesta trama, a relação deles poderia ser mais complexa do que imaginava. O que realmente se desenrolava ali? As perguntas fervilhavam em sua mente, e o que antes parecia claro agora parecia um labirinto. E, enquanto a escuridão se dissipava, um novo mistério se formou na mente de Clara. A verdade não era apenas sobre a lua ou seu irmão. Era sobre Alex. E que ele realmente era. O que mais ela teria que descobrir sobre si mesma e tudo o que a cercava? Era hora de decidir, mas o tempo estava se esgotando. O abismo a desafiava, e Clara sabia que, independentemente do que acontecesse, as consequências seriam resquícios de um passado que precisavam ser enfrentados. Clara estava de pé, o coração disparado, enquanto as luzes dançavam no céu. As revelações estavam pesadas como chumbo em seu peito. Ela olhou para Alex, que parecia dividido, seu olhar repleto de desespero. Você tem que me contar a verdade, Alex. O que realmente está acontecendo? Sua voz tremia, mas havia uma determinação pulsando dentro dela. Clara, eu nunca quis que você se envolvesse nisso. Desde o começo eu tentei te proteger. As palavras dele eram um misto de pânico e arrependimento. Proteger? Você me deixou no escuro. Você me usou. Você estava com meu irmão. A dor atravessou sua voz. O chão parecia tremer sob seus pés, enquanto a figura humanoide atrás deles aguardava, uma sombra esperando a decisão. A criatura falou, a voz ecoando. A porta se abrirá, Clara. Você é a chave. E a escolha que você fizer mudará tudo. Abrir ou fechar é com você. Enquanto as palavras dela reverberavam, as luzes pareciam se intensificar. Clara sentiu uma onda de energia, quase como se a própria lua estivesse a chamando. Se você abrir, pode perder seu amor. A criatura hesitou, então continuou. Mas se fechar, a escuridão se espalhará por todas as galáxias. O legado do seu irmão e do que vocês descobriram nunca poderá ficar enterrado. Ela olhou para Alex desesperada. Ele estava ali, mas não era mais o mesmo. Você sabe o que fazer, Clara. Você sabe. A insistência dele era um apelo, um grito pela verdade que estava selada em seu coração. A pressão aumentou, luzes piscando e ecoando com murmúrios que a cercavam. Clara respirou fundo, sentindo a força da decisão. O que ela escolhera não impactaria apenas ela, mas todos ao seu redor. A responsabilidade a esmagava, mas uma luz interna começou a brilhar. Eu não vou deixar que a escuridão ganhe, gritou. Num movimento frenético, Clara ergueu a mão. As energias ao seu redor se intensificaram, e um feixe de luz saltou, conectando-se ao vórtice que a criatura controlava. Ela estava se sentindo poderosa, mas também vulnerável. Eu abro! Gritou, e no instante seguinte, um clarão ofuscante a envolveu. As sombras no chão começaram a se dissipar, formando figuras familiares. O rosto de seu irmão apareceu, sorrindo, e Clara percebeu algo. Uma paz a invadiu. Você não está sozinho, Clara, disse a projeção dele. E então, um eco de risada suave subiu, envolvendo a cena. A luz finalmente clareou. As tensões se dispersaram no ar, e enquanto tudo tomava outra forma, Clara sentiu uma presença. Alex estava ali, livre agora da sombra que o havia cercado. Ele se aproximou lentamente. Desculpe, Clara. Eu não queria que você visse isso. Mas você salvou a todos nós. Agora somos livres. Ela sussurrou, mas um lamento profundo ecoou.
Estamos livres, mas a verdade ainda vive. A lua acima deles começou a brilhar intensamente, as marcas de corrosão se dissipando, evidenciando que as lições aprendidas não eram apenas para eles, mas para todo o mundo. Clara sabia que a jornada não era o fim, mas um novo começo. Alex segurou a mão de Clara, seus olhares se entrelaçando em uma promessa silenciosa. Todos os segredos agora estavam emaranhados em suas vidas, mas a luz da lua refletia esperança. A verdade seria contada, mas não sem suas marcas. Nossa luta apenas começou, ele disse com uma determinação renovada. Clara assentiu, ansiosa por tudo que o futuro guardava. Então, em um brilho que atravessava os céus, Clara entendeu que o próximo capítulo estava prestes a ser escrito. Com uma nova determinação no coração, ela se virou para a lua, uma guardiã de segredos. Estamos prontos, gritou, e a luz do céu respondeu. Então, com a mesma intensidade que começou, tudo ao redor começou a desvanecer em um brilho magnífico. E agora é a hora de você tomar uma atitude. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Sua interação faz toda a diferença. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você achou deste desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impactante. Este é o momento para demonstrar seu apoio e ser parte dessa comunidade épica.